Olá pessoal do canal Direito Animal em Movimento, tudo bem com vocês? Eu sou Caroline Veloso, sou professora universitária, advogada e hoje mais uma vez fui convidada aqui para estar trazendo para vocês uma pequena discussão dentro da temática do direito animal, dentro da temática do direito do animal doméstico. Me pediram para versar hoje aqui um pouquinho sobre a conduta de matar animal doméstico e fazer uma pequena análise sobre o recurso especial de número 18843-212 de Minas Gerais, um recurso especial. Mas antes mesmo da gente fazer a análise desse recurso especial e do que gerou, essa decisão nesse recurso, a gente precisa se recordar que a Constituição Federal versa sobre o meio ambiente e traz ali no seu artigo 225 que seja fauna e flora. A gente já sabe que a gente não vai considerar mais a fauna apenas como uma fauna silvestre. A gente também considera como fauna os animais domésticos, E aí não interessa se esse animal doméstico tenha ou não uma função biológica, porque a gente sabe que os animais domésticos não têm uma função biológica, mas são tão importantes quanto dentro desse meio ambiente. Independente da gente pensar que a proteção a esses seres vai se dar não por serem meio ambiente, mas sim por serem sujeitos de direito, interessante a gente retomar a ideia de animal doméstico como aquele que ou é domesticado ou tem um convívio, que é um convívio humano. Normalmente a gente divide esses animais domésticos em animais de estimação, animais de fazenda e o que eu não gosto muito, que são os animais trabalhadores. A título de exemplificação, a gente pode falar de cão, gato, cavalo, galinha, dentre outros. Mas passando um pouco dessa Constituição Federal e dando um salto para a nossa Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 6.905 de 98, nessa lei existe uma diferenciação entre o animal silvestre e o animal doméstico. Infelizmente, já que a nossa interpretação é de que eles sejam tratados de forma igual. No artigo 29, o artigo 29 fala sobre condutas que afetam ali diretamente o animal silvestre. No artigo 32, já são condutas que atingem o animal doméstico ou o animal silvestre. Olha a diferença, porque no artigo 29 fala sobre matar, perseguir, caçar animal silvestre e estipula uma pena que é de 6 meses a 1 ano. Então a gente consegue visualizar o tipo matar no artigo 29. Quando a gente vai para o artigo 32 da lei, e que lá fala do animal doméstico, a gente não identifica o verbo matar. Mas lá tem abuso, mutilações, maus tratos, ferimentos. E caso, venha este animal a óbito, a pena, que inicialmente é de 3 meses a 1 ano, seria majorada de 1/6 a 1/3. Mas se esse óbito decorre de maus tratos, de mutilações, de ferimentos. Então a gente consegue visualizar nesse momento a tratativa diferenciada entre um ser e outro. E é aqui que reside o problema, porque é aqui que os ambientalistas se debatem um pouco com os penalistas mais fervorosos, que entendem que para ser crime tem que constar o verbo no tipo penal. E o verbo matar não está no artigo 32. Dessa forma, para parte da doutrina especializada no direito penal, não seria crime. Não seria crime porque o artigo 32, onde versa sobre direitos domésticos, não tem esse verbo. Enquanto que no artigo 29, sim. Agora, independente dessa análise, que é o que faz a base da nossa reflexão, a gente só precisa relembrar que existem diversos projetos no Congresso Nacional que já tentam uma pequena alteração nesse sentido. O projeto 2.833 de 2011, ele versa justamente sobre uma criminalização de condutas que afetem a vida e a saúde dos animais domésticos. E majoraria, essas penas de 1 para 3 anos. Apesar de ainda serem penas pequenas, e aí de pequeno potencial ofensivo, já há uma melhora. E se nós reflexionarmos com o ano desse projeto de lei de 2011, com o ano de hoje, de 2020, a gente sabe que há uma evolução aqui muito grande. Há uma evolução aqui muito grande na tratativa desses próprios animais domésticos, que hoje estão muito mais no convívio da gente. Basta que a gente analise o nosso último censo, em que, dentro dos lares brasileiros, mais de 50% desses lares possuem cão ou gato. Então, é uma mudança de realidade em que quando esse projeto de lei, se realmente vier a vigorar, já entra defasado. A gente tem também, a título de curiosidade, uma lei, que é a Lei 13.426 de 2017, que fala justamente sobre o controle de natalidade de cães e gatos. E esse controle e essa lei
passam a existir para que se evite a matança indiscriminada, que acontecia muito nas pequenas cidades por parte das prefeituras. Hoje isso não é mais permitido, né? Esse controle tem que ser feito de outra forma, por esterilização, dentre outras modalidades que a própria lei de 2017 vai versar. Só a título também de observação e de curiosidade, a gente já tem outro projeto de lei, que é um projeto de lei 1095, já de 2019, já aprovado no Congresso Nacional, que vai majorar as leis do nosso, as penas da nossa lei 6.905, né? Aumentando aí de 1 ano para 4 anos e multa, o que já é também muito interessante, né? Porque, querendo ou não, parece que o indivíduo ele só passa a respeitar determinados valores quando mexe, enfim, com seu bolso ou com suas liberdades. Porém, claro que a gente sabe que é uma realidade que ainda está um pouco distante. Mas vamos tocar no nosso RESP, vamos falar sobre o recurso especial, vamos compreender esse recurso especial do qual me incumbiram de falar um pouquinho para vocês aqui hoje, que tem a numeração de 18843-212 de Minas Gerais. Parem, gente. O que aconteceu nesse processo? Nesse processo tem um indivíduo que, enfim, acabou respondendo um processo, e é um processo por ter levado a óbito um animal, por ter dado diversas machadadas nesse ser. E aí, em uma sentença inicialmente de 1º grau, ele teve a sua condenação, né, uma condenação decretada e prolatada em uma pena restritiva de liberdade, de até 4 meses. Esse indivíduo, ele recorreu, ele apelou da decisão para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa apelação, o Tribunal de Justiça absolveu. Absolveu alegando o quê, professora? Absolveu alegando que o fato era atípico, que matar não estava no tipo do artigo 32 e que não poderia, assim, aquele indivíduo ser responsabilizado pela morte daquele animal. Aí, novo recurso, que é esse RESP que a gente está comentando aqui, o Ministério Público, né, consegue aí, numa decisão inicialmente monocrática, do ministro Joel Pacior Mick, né, lá de Minas Gerais, no STJ, já esse processo. E aí, saindo desse TJ de Minas Gerais, indo para o STJ restaura, né, restabelece a sentença de 1º grau e condena o réu à morte desse animal. E alega justamente o fato de que não existe atipicidade, que no momento em que esse animal morreu, no momento em que esse animal veio a óbito, pelo contrário, isso prova a atipicidade do artigo 32. E verdadeiramente assim a gente pode reflexionar, né? Independente se é um ato que vai levar a óbito imediatamente ou se é um ato que vai levar a óbito lentamente, se a morte existir, como diz o artigo 32 no seu parágrafo 2º, né? O que é que existe? A tipicidade. Então, dessa forma, a gente não pode deixar de sancionar aquele indivíduo. Mas, enfim, a gente tem a decisão monocrática, a gente tem uma decisão monocrática em STJ, no STJ, e claro que dessa decisão cabem recursos, e aí a gente sabe que cabe recurso interno, poderia caber até um recurso extraordinário, mas vale pra gente como uma pitada de esperança, de justamente trazer à baila discussões como essa e começar a conscientizar as pessoas de que não é mais possível, de que não deve ser mais viável, de que não deve ser mais permitido agressões, né, contra animais, agressões que levem a óbito ou atos que levem de imediato a óbito. A gente tem que realmente, como eu sempre costumo dizer, descoisificar esses seres. Esses seres são seres possuidores de direito. Assim como a nossa vida merece ser preservada, a vida desses seres também. Então, vamos reflexionar, vamos dar uma lidinha, vamos pensar um pouco mais e, principalmente, se você verificar um ato desse, denuncie. Um beijão, gente. Muito obrigada.